É revelado que Olga é a responsável pelo assassinato de Lúcia. Cláudio denuncia Vicente e ele é preso. Vicente imagina se declarando para Natália. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Minha Fortuna é Te Amar, no resumo semanal de 25 a 29 de dezembro. Desejo a todos vocês e a seus familiares um Feliz Natal, abençoado por Deus. Tânia leva o carro de Mário até a mecânica de Gustavo para que o vendam. Verônica coloca em prática o seu plano. Ela começa a seduzir Pedro para que ele faça investimentos com Adriano. Tânia procura Natália no bairro e a humilha, dizendo que ela caiu muito baixo. Natália pergunta por Mário e Tânia diz que ele está chorando pela rejeição dela. Olga fica distante, observando as duas. Tânia diz a Natália que falou com Mário para que ele não voltasse a cometer o mesmo erro, se apaixonando por uma mulher como ela. Natália pergunta como são as mulheres como ela. Tânia diz que é do tipo que abandonam os seus maridos porque não valem nada. Furiosa, Natália dá uma bofetada em Tânia. Nojenta, Tânia diz a Natália que Verônica é muito mais mulher do que ela. Natália se retira, a ignorando. Pedro convida Verônica para jantar a sós com ele e ela aceita. Olga conversa com Tânia e diz que viu a tremenda bofetada que Natália deu nela. Olga diz que percebeu que Tânia odeia Natália assim como ela. Tânia passa seu telefone para Olga para que mantenham contato. Constanza chega no clube com Gustavo, muito nervosa. Ela procura o William na academia e diz que o marido está com ela. O William entrega para ela uma garrafa de vinho. Constanza o agradece, mas diz que decidiu resolver as coisas com o marido. Benjamin e Vicente experimentam um bolo de Natália e o aprovam. Salma pergunta a Constanza se o William continua atrás dela e se já aconteceu algo entre eles. Constanza fica sem graça e Salma a alerta, dizendo que o William é um aproveitador. Tânia consegue vender o carro de Mário. Natália fica muito feliz por conseguir fechar um acordo para vender seus bolos no clube. Mário liga para Tânia, diz que conversou com o advogado e ele lhe disse que ela não pagou nenhuma dívida. Mentirosa, Tânia diz ao irmão que não resolveu aquele assunto ainda porque estava vendendo o carro dele. Depois, Tânia compra uma passagem de avião para o Caribe. Natália conversa com Salma e conta os planos de Omar e Andréia. Andréia diz a Omar que em um mês será maior de idade e eles poderão se casar sem nenhum problema. Omar diz a Andréia que precisa retornar para Londres para terminar sua carreira e ela necessita terminar os seus estudos. Omar diz que não quer que façam as coisas às escondidas e eles precisam falar com os pais. Regina diz a Zezé que eles podem estudar juntos para ganhar uma vaga em uma faculdade pública. Zezé se anima com a proposta dela e aceita. Verônica diz a Adriano que ele já pode contar com o dinheiro de Pedro, porque vai conseguir. Natália e Salma vão ao apartamento de Omar. Natália exige que André arrume as suas coisas, pois naquele momento elas vão para casa. Omar diz que André não vai, porque eles decidiram viver juntos e em um mês vão se casar. Natália e Salma ficam chocadas. Verônica diz a Pedro que está disposta a tudo o que ele quiser para que ele invista o seu capital. Pedro diz a Verônica que ela não vai roubá-lo, pois conhece bem as mulheres do nível dela e sabe que ela está usando uma identidade falsa. Salma diz que Andréia é pior do que Adriano, é uma aproveitadora. Natália pede para Salma não ofender a sua filha. Salma diz que Natália deve estar feliz com aquilo, porque casando Andréia com o Haddad resolveria os seus problemas. Natália diz que é óbvio que não e que é a primeira a se opor àquela decisão absurda. Salma alerta Omar, dizendo que o seu pai vai lhe tirar o apartamento, cancelar os seus cartões e ele vai ficar igual a Natália, na pobreza. Natália manda Salma tomar cuidado com o que diz. Omar diz à mãe que não se importa se o pai vai lhe tirar tudo, porque ele está disposto a trabalhar para sustentar Andréia. Pedro diz a Verônica que sabe toda a verdade sobre ela e Adriano, que eles estão sendo procurados pela polícia por fraude. Pedro diz que ela e Adriano são apenas iniciantes e revela que é um golpista profissional. Natália e Andréia têm uma séria discussão e ela tenta tirar a filha à força do apartamento de Omar. Natália joga na cara da mãe que ela não tem absolutamente nada para lhe oferecer. Natália fica muito decepcionada com o que ouve da filha.
Nossa, se fosse eu já tinha dado umas boas cintadas nessa Andréia. Ou então mandava ela pastar de vez, moleca nojenta. Não dá valor à mãe maravilhosa que tem. Salma muda sua tática e diz ao Mar que Elias e ela podem até permitir que ele e Andréia fiquem juntos, mas sem casamento. Pedro diz a Verônica que não quer roubar Adriano, mas quer levar com ele a sua mulher. Verônica fica interessada na proposta dele. Omar diz a Andréia que seus pais não vão se opor que vivam juntos, mas eles não poderão se casar. Olga Sirigaita procura Natália e diz que ela não a engana, pois na primeira oportunidade se meteu no quarto de Vicente, como uma vagabunda imunda. Natália diz a Olga que já está farta dos seus insultos, que se ela quiser pode ficar atrás de Vicente, mas manda deixá-la em paz. Olga diz a Natália que não tem medo dela, a chama de descarada e jura que vai fazer até o impossível para que Vicente se desfaça dela. Em casa, Natália chora por tudo o que está acontecendo e Benjamin a consola. Salma conta para Elias que André está morando com Omar, mas diz que vai se encarregar para que aquela interesseira saia da vida do filho deles. Elias fica indignado e Salma diz que já tem um plano armado. No dia seguinte, Vicente leva Benjamin para a escola e Olga está os acompanhando. Olga diz a Vicente que está ali para servi-lo e lhe dá um beijo no rosto. Uma senhora bate na porta da casa de Vicente e Cláudio a recebe. A senhora tenta dizer quem é, mas Cláudio pensa que ela é uma mendiga. Não lhe dá chance de dizer nada, lhe dá uma esmola e fecha a porta na sua cara. Vicente se encontra com sua avó, Dona Margos. Ele vai para a casa com a avó e pergunta quem foi o miserável que não a deixou entrar. Dona Margos vê Cláudio e diz que foi aquele senhor. Furioso, Vicente dá um soco em Cláudio, que cai desmaiado. Natália chama Vicente de selvagem e ele ordena que Cláudia e Teresa saiam de sua casa. Muito nervoso, Vicente joga da mesa todas as coisas do bolo que Natália estava preparando. Dona Margo pede para Vicente se acalmar, diz que não educou assim e que a violência não resolve nada. Natália diz a Vicente que a mãe dela não vai sair da casa e ele não vai expulsá-la. Cláudia acorda e diz a Teresa que não vai ficar tranquilo até ver Vicente atrás das grades. Natália exige que Cláudio peça desculpa à avó de Vicente, mas ele se nega. Dona Margo fica surpresa ao saber que Lúcia morreu. Diante do túmulo de Lúcia, Olga diz a ela que pensou que com a sua morte tudo ficaria mais fácil, mas diz que não importa quanto tempo passe, o Vicente será seu. Olga pega um carrinho que está ali no túmulo e diz: a única coisa que eu lamento nesse assalto é que não tenham matado o seu maldito moleque. O advogado de Mário o informa que Tânia saiu do país. Mário fica furioso ao descobrir a traição da própria irmã. Enquanto isso, Tânia está no Caribe se divertindo com Verônica. Verônica diz a Tânia que vai abandonar Adriano. Ela diz que o imbecil a humilhou, a confundiu com Natália quando eles estavam a ponto de fazer amor. Verônica diz a Tânia que odeia Natália e vai encontrar uma forma para terminar de destruí-la. Tânia diz a Verônica que Natália já está passando por péssimos momentos, pois acabou ficando em um bairro miserável com as filhas, e que há uma mulher ali também que a odeia com todas as suas forças. Verônica liga para Olga e diz que será a sua melhor aliada para fazer a vida de Natália Robles impossível. Ela diz a Olga que foi amiga de Natália durante muitos anos e que tem alguns segredos sobre ela que podem lhe interessar. Olga pede o número do telefone de Verônica, mas ela diz que depois ligará para ela novamente. Depois, Verônica anuncia a Pedro que vai para a Itália com ele. Durante o café da manhã, Salma não perde a oportunidade de humilhar Andréia. Elias pergunta a Andréia se o amor que ela sente por Omar a faz perder a sua dignidade. Elias diz que é um homem honesto, enquanto o pai dela é um ladrão, covarde. Andréia diz a Elias que lamenta muito que o pai tenha lhes roubado tanto dinheiro e lhe oferece uma desculpa por ser filha de Adriano Cantor. Verônica diz a Tânia que ela irá para a Itália com ela. Tânia fica muito feliz. Zezé pede desculpas a Natália por todos os desconfortos que a sua família tem provocado. Vicente conta para a avó os motivos de Natália e sua família estarem morando na casa dele. Omar agradece ao pai por permitir que Andréia more com ele em seu apartamento. Elias humilha o filho, joga na cara que ele não tem nada e que vive às suas custas. Já Salma humilha Andréia, diz que nem Elias e nem ela vão pagar uma empregada, pois tem ela para fazer as coisas
como se o filho merece. Dona Margo diz para Vicente pedir desculpas a Natália e limpar a bagunça que fez na cozinha. Vicente vai falar com Natália, diz que vai pagar pelas coisas que quebrou e que eles devem colocar limites no espaço de cada um. Dona Margo se apresenta a Natália e ela lhe pede desculpas pelo mal-entendido. As duas se dão muito bem e Dona Margo oferece para ajudá-la na cozinha. Vicente manda construir um muro no meio de sua casa. Adriano diz a Verônica que não se arrepende de nada, que Natália já não significa nada para ele, mas assume que não para de pensar nas filhas. Verônica conta para Adriano que Natália está morando em um bairro deplorável e que Mário está preso pela fraude que eles cometeram. Olga visita Dona Margo e tenta envenená-la contra Natália. Dona Margo não gosta da visita de Olga e diz que Natália é boa, diferente de outras por aí. Vicente liga para Olga e pede para ela lhe fazer o favor de ir buscar Benjamin na escola. Verônica decide trair Adriano e pergunta a Elias quanto ele estaria disposto a pagar para saber o paradeiro de Adriano, cantor. Andréa reclama com Omar por ele não lhe dar o seu lugar diante dos pais. Constanza, megera das canelas secas, vai ao clube e fica surpresa ao ver Gustavo e William bem próximos, conversando. Ela ignora o William completamente, chama Gustavo para ir almoçar e diz que detesta o William, não o suporta. Dona Margo pede para Vicente enxergar as coisas com positividade e diz que talvez, lá do outro mundo, Lúcia mandou a senhora Natália para cuidar dele e de Benjamin. Natália fica surpresa ao ver o muro sendo construído no meio da casa. Nervosa, ela diz que agora sim Vicente vai ouvi-la. Olga pega Benjamin na escola e o atormenta. Ela diz ao menino que não é uma bruxa qualquer, é uma bruxa muito má, que é tão poderosa que com um dos seus feitiços mandou a mãe dele para o céu. Benjamin fica muito exaltado, tenta falar, mas não consegue. Natália pede para Vicente lhe explicar o que aquilo significa e diz que aquilo parece infantil demais e ridículo por parte dele. Vicente diz que se ela se desculpar agora mesmo, ele manda parar com tudo. Natália se recusa a pedir desculpas e diz que se eles têm que dividir a casa para poderem viver em paz, que assim seja então, e pede para o homem continuar construindo o muro. Olga segue maltratando Benjamin, curte com ele por não conseguir falar e diz que pode fazer com que Dona Margo faça companhia para a mãe dele. Benjamin chora com as ameaças dela. Regina vai passando, vê Benjamin e o chama. Olga manda Benjamin ter cuidado com o que faz, porque ela sempre vai estar o vigiando. Regina se aproxima deles e Benjamin corre para os braços dela, chorando muito. Olga diz a Regina que Benjamin saiu bem triste da escola e que ela acha que os amiguinhos zombam dele por ele não conseguir falar. William continua vigiando Constanza. Em casa, Benjamin não para de chorar depois de tudo que ouviu de Olga. Dona Margo abraça o bisneto. Vicente conta para a avó que Benjamin presenciou a morte da mãe. O advogado conta para Natália que Tânia saiu do país e levou todo o dinheiro das vendas das propriedades de Mário. Natália fica surpresa com a possibilidade de Tânia ser cúmplice de Verônica e Adriano. William liga para Constanza, diz que quer vê-la e ameaça contar tudo para Gustavo, caso ela não vá. Cláudio garante a Gustavo que vai denunciar Vicente por sua agressão. Dona Margo vê o muro sendo construído na casa e repreende Vicente. Natália e Vicente debocham um do outro, pois ela ficou com toda a cozinha para ela e ele com os banheiros. Benjamin abraça Natália. Ela diz que o adora e tenta tranquilizá-lo. Cláudio vai à prefeitura, finge estar muito mal e denuncia Vicente. Vicente leva Benjamin à terapia e comenta sobre o choro constante dele. A psicóloga diz a Vicente que isso é devido ao trauma e o aconselha a fazer as pazes com Natália, já que ela faz muito bem ao menino. O advogado diz a Mário que Natália está disposta a declarar a favor dele. Mário fica sabendo pelo advogado onde e com quem Natália está morando. Elias diz a Salma que vai encontrar Adriano com ou sem a ajuda de Verônica, pois não pode confiar nela. Salma conta para Elias que Tânia Rivas abandonou o irmão na prisão e é cúmplice de Verônica e Adriano. Vicente diz a Natália que quer fazer as pazes com ela, que vai quebrar o muro e que é um burro por ter reagido tão mal. Natália aceita que Vicente quebre o muro, lhe pede desculpas e os dois fazem as pazes. Quando Vicente está prestes a quebrar o muro,
Alguns policiais chegam e dizem que ele está preso pela tentativa de homicídio. Vicente fica nervoso e diz a Natália que tudo aquilo é culpa da gente dela. Natália fica surpresa. Omar pede desculpas a Andréia pela forma como os pais dele a trataram e lhe pede em casamento, formalmente. Andréia fica muito feliz ao ver o anel, aceita o pedido e os dois se beijam. O policial diz a Natália e Vicente que ele está sendo preso por tentativa de assassinato contra o advogado Cláudio. Revoltado, Vicente diz que os policiais podem levá-lo, porque se o deixarem livre, ele vai matar Cláudio. Olga vê Vicente sendo levado preso e ele pede a ajuda dela. Natália diz a Vicente que vai resolver aquele assunto, mas ele a ignora. Olga pergunta o que Natália fez, ele dá uma bofetada. Natália enfrenta Olga sirigaita, diz que não vai cair nas provocações dela e que em breve as duas vão acertar as coisas. Natália vai até a mecânica e conta para Zezé e João Gabriel sobre a prisão de Vicente. João Gabriel fica com raiva ao saber o motivo da prisão do irmão e ameaça Natália. Zezé e Valentina a defendem. Na cela, Vicente está com muita raiva. Valentina conta para Gustavo que Vicente foi preso. João Gabriel diz à avó que Vicente foi preso por culpa daquela velha. Dona Margo exige que João respeite Natália. Olga aproveita a prisão de Vicente para deixá-lo com mais raiva de Natália. Olga diz que Natália é uma hipócrita, que não vai deixá-lo sozinho e que com ele ela chega até a morte. Gustavo repreende Cláudio por denunciar Vicente. Sol e Teresa conversam e ela diz que a senhora é muito diferente de Constanza. Teresa diz a Sol que não sabe onde errou com Constanza para ela ser como é. No presídio, Mário começa a dividir a sua cela com Félix, o homem que agredia Valentina. Cláudio chega em casa e leva uma bronca de Natália e Teresa. Natália diz a Cláudio que agora mesmo ele vai com ela para retirar a denúncia contra Vicente, ou caso contrário, será ela quem vai expulsá-lo dali. Constanza vai ao encontro de William em um restaurante e ela fica chocada quando ele lhe mostra algumas fotos dos dois tendo relação. William diz a Constanza que aquilo vai lhe sair muito caro e pede 3 milhões em troca do vídeo original. Gustavo leva Sol para almoçar em um restaurante chique. Eles se beijam e nesse momento Fernanda chega no restaurante e os vê. Gustavo e Sol decidem ir para outro lugar e vão saindo de mãos dadas. Fernanda disfarça, diz a Gustavo que é um prazer vê-lo e pergunta se ele não vai apresentá-la à sua acompanhante. Gustavo fica sem reação. Natália vai ver Vicente e ele pergunta se ela foi zombar dele. Natália diz que não, que foi em missão de paz e promete que fará o que for preciso para recuperar a confiança dele e a amizade. Gustavo apresenta Sol para Fernanda e tenta dizer quem ela é. Fernanda diz que para ela tudo está claro e que ele deve explicações é para sua esposa. Constanza diz a William que não tem aquele dinheiro todo, mas ele diz que pode esperar. Natália pergunta a Vicente se eles podem voltar a ser amigos. Vicente se aproxima dela, mas diz que não, que eles não podem ser amigos. Os dois voltam a discutir e Vicente diz que é um homem decente, honrado, diferente do marido dela. Natália diz que isso está claro para ela, que ele sim é um homem de verdade. Teresa lê as cartas para Valentina e diz que no passado dela tem um homem que lhe fez muito mal. Teresa pede que Valentina tome cuidado, porque aquele homem busca vingança. Ela diz que ele já a encontrou, mas as cartas mostram que também existe um homem que vai ajudá-la e que pode ser a sua felicidade. Mário e Félix conversam. Ele diz a Mário que está preso por culpa de sua namorada e que aquela infeliz arranhou seu rosto. Mário diz que fizeram algo parecido com ele, que estava a ponto de pedir a noiva em casamento e ela fugiu com o seu melhor amigo, o seu sócio. Eles desfalcaram a empresa e o deixaram ali, pagando por seu crime. Félix diz a Mário que no lugar dele não ficaria de braços cruzados e assim que sair dali, a primeira coisa que vai fazer é ir atrás da namorada e cobrar bem caro dela. Vicente é liberado da delegacia. Pede desculpas a Cláudio e reconhece que agiu mal. Preocupada, Sol diz a Gustavo que aquela senhora é amiga de Constanza e com certeza a essas horas ela já deve estar sabendo de tudo. Gustavo diz que eles não estavam fazendo nada de mal, pois se apaixonaram. Ele diz que não quer tê-la como amante, mas sim que ela seja sua mulher para o resto da vida. Vicente diz aos irmãos que a partir de hoje a família Robles são seus inimigos. João Gabriel diz que as coisas estão complicadas porque Zezé está interessado em Regina.
Vicente diz ao irmão que se apaixonar por uma mulher daquela família é traição com a própria família deles. Olga diz a Vicente que aquela senhora não tem vergonha na cara e ele diz que não aceitou ser amigo dela novamente. Olga incentiva Vicente a não perdoar Natália e diz que ela só pisa nele. Ela diz que vai ver Benjamin porque comprou uma lembrancinha para ele. Benjamin fica muito assustado ao ver Olga em seu quarto. Olga pega o presente, que é uma arma de brinquedo, e aponta para ele. Benjamin fica com muito medo, se recorda de quando mataram sua mãe e mija na roupa. Malvada, Olga debocha dele. Andréia cozinha para o Mar e ela, mas ele não gosta da comida dela. Dona Amargo vê Benjamin triste, percebe que ele mijou na roupa e tenta acalmá-lo. Gustavo chega em casa e se dá conta de que Constanza não está sabendo de nada sobre só ele. Benjamin não para de chorar. Natália o abraça e brinca com ele. Ela diz que Regina vai ensiná-la a cozinhar e Benjamin sorri. Constanza pergunta a Gustavo o que ele faria se estivesse o chantageando. Gustavo não entende o motivo da pergunta dela e ela inventa que Salma está sendo chantageada e lhe pediu conselhos. Zezé passa para o lado de Natália para jantar com ela, sua família e sua avó Dona Marco. Vicente fica chateado com a atitude dele. Constanza diz a Gustavo que Salma se envolveu com um homem e agora o seu amante está a chantageando, dizendo que vai contar tudo para Elias. Gustavo diz que é melhor Salma dizer a verdade para Elias e depois acionar as autoridades. Constanza fica preocupada. Gustavo elogia, dizendo que mesmo que ela tenha o gênio que tem, nunca o enganou. Constanza diz que por amor, tudo se suporta. João Gabriel não resiste à comida de Natália e passa para o lado dela na casa, deixando Vicente sozinho. Salma e Elias chegam no apartamento de Omar e ele finge derrubar a comida que Andréa preparou para impedir que os pais a comam. Salma vê Andréa limpando a bagunça e a chama de desastrada. Benjamin tem pesadelos com Olga durante a madrugada. Vicente vai até a cozinha, não resiste e pega da comida que Natália fez. Natália o pega no flagra e Vicente inventa que a comida é para sua avó. Natália pergunta a ele por que lhe custa tanto deixar o seu orgulho de lado e o que ele quer que ela faça para que vivam em paz. Porque quer continuar zangado com ela, porque não podem ser amigos. Nesse instante, Vicente imagina toda uma cena com Natália, onde ele diz que não está zangado com ela, que ela é muito boa com o filho dele. Ele não pode esquecer de seus olhos, do seu sorriso e valentia. Ele diz que não pode deixar ela entrar tão fundo no seu coração, porque a cada dia que passa, ele se apaixona mais e a beija. Natália corresponde ao beijo dele. Vicente volta a si. Natália pega o prato no micro-ondas e entrega para ele. Vicente fica olhando sem dizer nada e Natália estranha o comportamento dele. Sozinho em seu quarto, Vicente diz: "Meu Deus, o que está acontecendo comigo?" Ele pega uma foto sua e de Lúcia e pede perdão. No dia seguinte, Vicente vai até a escola de Benjamin conversar sobre o suposto bullying que ele está sofrendo por não conseguir falar. A professora garante a ele que vai prestar muita atenção em Benjamin e fazer aquilo parar imediatamente. Elias liga para Verônica, disposto a negociar com ela para saber onde Adriana está. Verônica diz a Elias que eles têm um trato. Assim que ele fizer a transferência do dinheiro, ela lhe manda a localização de Adriana. Depois, Verônica e Pedro se beijam.